Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje a nossa aula, a gente vai continuar na página 58, no capítulo 3. Hoje nós vamos continuar nossa arte medieval, né? E os mosaicos que a gente vem aprendendo, as histórias das basílicas, das mesquitas também fazem parte da arte medieval, e agora a gente vai conhecer um outro pedacinho dessa arte, tá? Aí na página 58 nós temos a estátua de São Bonifácio na Alemanha, né? São Bonifácio, ele evangelizou e ele foi uma parte muito importante na história da arte, tá bom? Por volta de 1680, nasceu em Desford, na Inglaterra, o homem chamado Winfried, que quer dizer amigo da paz, tá bom? Bonito significado, né? Amigo da paz. Segundo as tradições cristãs, ele tinha apenas 5 anos de idade quando decidiu que seria monge, pois havia ficado encantado com as histórias e sermões apresentados por monges viajantes que visitavam a sua família. O jovem Windfield era prodígio, quer dizer, ele sabia mais do que ele devia saber para a sua idade, né? Ele era uma criança diferenciada. Rapidamente tornou-se um monge reconhecido pela inteligência e determinação e se destacou de maneira formidável entre seus colegas. Segundo contam as histórias sobre Winterfield, que o monge sempre sentia um ardente desejo de espalhar as ideias do cristianismo entre os povos da Europa Ocidental que não eram cristãos. Então, quer dizer aí nesse trechinho que ele tinha o desejo de conversão, né? As pessoas que não eram cristãos, as pessoas que não seguiam a Deus, né? Ele gostaria de converter, ele queria converter, ele tinha esse desejo dentro do seu coração. Nessa época, os povos não cristãos, né, a maioria de origem germânica, que eram chamados de bárbaros, nome que recebiam desde o tempo dos romanos. Entre esses povos não cristãos havia saxões, celtas e godos, para citar alguns. Então, na verdade, os saxões eram o antigo povo da Germânia, tá? Os godos já era uma tribo germânica e os celtas são os que são originados na Irlanda. Em 718, o Windford abandonou a Inglaterra em direção a Roma, onde passou um ano em companhia do Papa Gregório II. Windford não partiu em missão de cristianização dos povos frísios, que são os povos marinheiros que viviam na Europa antiga, os frísios, tá bom? Em um dos povos bárbaros mais violentos da Europa, norte da região onde se encontra a Holanda. Ao deixar Roma, Gregório renomeou Bonifácio e desejou-lhe bênçãos. Então, ele se torna padroeiro nacional dos católicos alemães. Ele converteu ateus e enfrentou os adversários. Ele evangelizou os alemães e foi um dos fundadores do cristianismo do mundo ocidental. Ele foi uma parte muito importante, né, na história. Como missionário, como vocês sabem, os missionários são os que saem em missão para evangelizar, para falar de Deus. Bonifácio tentou várias vezes levar o cristianismo à Frísia e fez várias viagens. Entretanto, por volta de 754, os líderes frísios, inspirados por um rei falecido chamado Redbord, estavam em guerra contra os cristãos. A situação em Frísia era caótica,
que Bonifácio sabia que, indo mais uma vez à terra dos frisos, poderia não mais voltar. Mesmo assim, com a história de Bonifácio, colocou todos os seus livros em um sudário, quer dizer, uma espécie de capa, e partiu. Importante lembrar que a paixão de Bonifácio pelos livros o capacitou a expressar ideias e cultura com maior habilidade, provavelmente despertando maior interesse de seus ouvintes pelo conteúdo que apresentava. Em 758, aprisionado por uma horda de frísios exaltados e radicais, Bonifácio foi morto, junto com outros 30 membros de sua companhia. Ainda hoje é conhecido como o apóstolo dos alemães, como eu disse para vocês no começo. A história de Bonifácio não é isolada. Dos anos 60 aos 900 da Europa Ocidental está repleta de histórias semelhantes. Pouco a pouco, os povos europeus estavam aderindo às ideias do cristianismo. Porém, no que diz respeito à arte, esses povos, que eram os bárbaros, tá? Lembrando que os povos bárbaros eram de origem germânica, tá? Eles não falavam latim e eles foram responsáveis pelas invasões do Império Romano, os bárbaros. E eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, tá? E tinham um jeito próprio de realizá-la e que já existia antes de os cristãos chegarem lá com as tradições bizantina e paleocristã, tá? Lembrando que a gente já viu a arte bizantina, né? É onde os cristãos reafirmam o seu cristianismo. E a arte paleocristã nada mais é do que a arte cristã primitiva, quando a arte ainda era pagã, ela não tinha ainda confirmado o seu cristianismo, tá? Essa paleocristã, ela acontece quando e onde? Ela ainda como ela é de início, né? Ela faz parte da arte catacumbária. Lembra que nós vimos em Ravenna, na Itália, que tinha as catacumbas? Ela é dessa parte, tá bom? Dessa época. Aí tá pedindo para eu observar as imagens a seguir. Então, nós temos aqui, né, iluminuras da capa, que é essa daqui, e a contracapa dos evangelhos de Lindual, né? Então, essa arte aqui das iluminuras, ela é uma arte muito cheia de detalhe, muito rica, né? A gente pode ver que tem pedras ornamentando, decorando. É uma arte que, além de tudo, ela é, né? A gente percebe-se que ela faz parte do cristianismo, e ela é uma arte diferente. A gente vai ver mais sobre ela daqui a pouco, tá bom? Vou falar para vocês o que nós iremos fazer. Já na página 60, a gente vai terminar esse trechinho. Essas imagens são iluminuras, como se fosse capa de livros, utilizadas para proteger os manuscritos que estão dentro delas. Nesse caso, trata dos evangelhos, que é uma versão alemã escrita em latim, mas nada mais é do que os livros da Bíblia. É claro que é adaptada na língua deles, né? Nessas iluminuras fica claro quanto a arte nos traz a possibilidade de ir além daquilo que estamos vendo. Observe e perceba o que está óbvio. A capa dela é a figura de Cristo, né, crucificado. E o da esquerda é a contracapa, que apresenta também o formato de cruz. Porém, quando concentramos nossa atenção no primeiro lugar, no trabalho em metal, os miúdos ornamentos criados como formas de espirais e geométricas nas incrustações de pedras de ouro e etc. Temos as características provenientes da arte dos celtas. Apesar de percebermos também a presença marcante dos motivos religiosos
e da cultura dos habilidosos artífices bizantinos. É nesse sentido que os detalhes nos colocam diante dessa espécie de fusão que a própria história se encarrega de providenciar, a arte se incumbe de nos mostrar. Então vamos lá. Então aqui ele contou um pedacinho, né, do que é, para que serve a iluminura. Mas as iluminuras, elas tiveram uma parte muito importante também na arte, né? Elas tinham um significado, eles usavam as iluminuras para deixa eu ver se eu consigo explicar. Tinha um momento deles usarem as iluminuras, tá? Então, esse vai ser o trabalho de vocês. Eu quero que vocês peguem uma folha no bloco branco de arte de vocês, escreve iluminuras, e vocês vão pesquisar para mim qual que era a finalidade das iluminuras. Por que que eles usavam? Para quê? Terminou de fazer essa pesquisa simples, básica, vocês vão escrever, né? Qual é a finalidade, para que servia, porque onde eles utilizavam, e depois vocês vão fazer uma iluminura com a primeira letra do seu nome. Exemplo, Andréia. Eu pego a letra A e faço uma iluminura, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem alguma sugestão na página 61, né? Ver se a gente dá uma olhadinha. Aqui uma iluminura. Aqui também tem, tá? Aqui, não, aqui é a página, que é a iluminura, tá? Então, se vocês quiserem, dê uma pesquisadinha nas páginas mais para frente, que tem também, mas eu quero que vocês façam uma pesquisa do que é iluminura, para que eles usavam e qual era a forma que eles usavam, tá bom? Essa é a pesquisa final. O que é iluminura, para que eles usavam e de que forma eles usavam. Aí, no retorno das nossas aulas, ou se der certo da gente fazer uma reunião pelo Zoom, que a Inês está organizando, vocês me mostram, aí eu quero ver. Combinado? A aula de hoje foi isso. Beijo, beijo, morrendo de saudade. Tenha um bom final de semana, tá?